Se você está ouvindo isso, quero que você faça o seguinte. Pegue esse vídeo e envie para o máximo de youtubers brasileiros de FNAF que conseguir. Core, PlayStation e General do Medo. Talvez até o Mr. Guinness, mas ele já viu. Então, envia, isso é a sua missão em troca disso. Já vai contando tudo que eu vou te pegar. Então vamos para Five Nights at Freddy's 3. Então, foi nessa época que eu te mandei um e-mail para obter acesso antecipado. Eu literalmente tinha apenas algo em torno de acho que 6 mil inscritos ou algo do tipo. Eu mandei algo assim: Hey Scott, eu sou o Dalco, faço vídeos de FNAF. Tem alguma chance de eu receber o jogo antecipadamente? E você disse sim. Você me colocou na sua lista. Aquilo foi insano. Eu ainda tenho aquela lista na minha área de trabalho, exatamente a mesma de 2 anos atrás. Ele está literalmente nomeada como lista VIP. Não, você disse isso no e-mail. Vou colocá-lo na minha lista VIP. Eu fiquei tão feliz, eu dei um grito quando você respondeu. Que memória boa. Eu não uso essa lista com muita frequência, mas eu ainda guardo ela, porque nunca se sabe quando o que virá em eventos futuros. Eu sempre guardo aquela lista VIP. Que incrível. E eu ainda tô nela? É claro que está, eu nunca tiro ninguém da minha lista VIP. Ah, ok então. Então eu ainda posso ser mal e ainda estarei na lista? Não me testa não, garoto. Eu meio que já testei com a Ultimate Custom Night, com esse fiasco de modo 50/20. Five Nights at Freddy's 3, outra memória boa pra mim. Em fevereiro, depois que o jogo foi lançado, na época eu estava estudando direito na faculdade. E eu abandonei os estudos pra continuar com essa franquia no meu canal. Outra boa memória de FNAF 3. Pra começar, como você pensou em Springtrap? Bem, eu não sei. Mais uma vez, ele era apenas um personagem para aquele jogo. Eu não fiz rascunhos de personagens, eu nem fiz a lista pros e contras, de prós e contras. Ele era apenas um vilão natural pro jogo. Eu sabia como o vilão deveria ser. Eu comecei a modelar ele. E assim ele foi criado. Esse modelo era bem diferente dos outros criados até então, por causa de todos os detalhes. Era um personagem bastante rasgado. Você sabe, com parte do corpo humano, coisas nojentas e tal. Ele levou mais tempo para ser modelado. Suas partes roxas naquele corpo todo. E apesar de você nunca ver aquilo na maior parte do jogo, o Homem de Roxo está lá. Ele tá lá. E tínhamos aquelas dava pra ver secretas. algumas. E também foi a primeira vez que você fez um jogo troll. Essa foi a primeira vez. Foi a primeira vez, isso. Foi o primeiro jogo troll. Sim. E foi tipo, que era um jogo de plataforma de um dos seus jogos antigos, certo? Sim, era um jogo antigo, não tinha o botão de pause. Isso aí. Mas foi a primeira vez que a gente viu, que nós vimos o Springtrap, porque você colocou o Springtrap no seu menu principal e tinha algumas frames em que sua máscara ficava louca, sendo colocada e tirada. Mas sim, está correto, sim. Eu lembro do primeiro teaser feito. Ele sempre volta, coisa e tal. No início as pessoas achavam que era o Freddy Bear, não é mesmo? Meio que... Sim, eles achavam que era o Golden Freddy. Ao invés de ser ao invés de ser alguém, uma fantasia. Eu lembro. Eu era uma dessas pessoas. Originalmente eu pensava que era o Golden Freddy. Esse jogo foi quando as coisas começaram a ficar mais loucas com relação aos minigames, essas coisas que tinham um final ruim, um final bom. E se você puder responder isso, qual desses finais realmente aconteceu? Eu pensei muito se eu deveria responder essa pergunta ou não. E eu pensei muito mesmo. Ok. E a resposta é bem interessante. Ok. A resposta é bem
complexa. Ok. No entanto, eu não vou responder porque isso só vai causar conflito. Quero dizer que você vê esse tipo de problema, o tipo de problema que isso causa, especialmente 2 anos atrás, o pessoal discutia acerca do gênero da Mango, algo simples assim. E o pessoal era bem agressivo nas discussões. Uhum. E eu temo que eu vá responder essa pergunta. Então, o final bom, você sabe, foi, bastante triste e pareceu ser o final do fim da franquia. Esse era pra ser o jogo final? Eu acho que quando eu tava fazendo o jogo, na minha cabeça, aquele era pra ser o fim da trilogia. E eu acho que originalmente eu tinha pensado em uma história de 3 jogos. Honestamente, eu acho que Five Nights at Freddy's foi quando eu meio que me deixei levar pelas críticas do jogo, de que antes eu estava bastante animado e feliz pelo que estava acontecendo. Mas quando o FNAF 3 foi lançado, eu estava realmente prestando atenção às críticas. E apesar do meu pensamento inicial ser de deixar a série descansar depois do 3, as pessoas não estavam felizes com o jumpscare. É simples assim, as pessoas não estavam felizes com os jumpscares do Springtrap. E aquilo me incomodou muito. E por causa disso, minha mente não conseguia deixar a série de descansar. E porque eu queria fazer algo que fosse realmente assustador de novo. E eu acho que eu consegui fazer isso no FNAF 4. Sim. Eu realmente foquei em jumpscares legais, rápidos, inesperados, que arrepiassem os jogadores. Então sim, a série meio que foi continuada por conta da minha vontade de melhorar o jogo anterior. Isso aí. Beleza então, bacana, interessante. Falando de Five Nights at Freddy's 4, o próximo da lista. Julho, originalmente era pra ser o lançamento de Halloween, certo? E aí você lançou o jogo em julho. Certo, bem. Eu tinha coisas pra fazer no meu ponto de vista. Se você tem algo pronto pra ser lançado, qual o sentido, sabe? Não, eu não era uma corporação gigante com data de lançamento rigorosa e também não tinha uma companhia de marketing. E eu só tinha uma data estipulada, algo que estivesse de acordo com os outros lançamentos. Haviam pessoas ansiosas pelo jogo e eu só conseguia pensar nelas. E por que não simplesmente dar isso pra elas e pular logo para o próximo projeto? Sim. E levando o jogo em consideração, achei que fosse a melhor decisão. Porque eu me lembro, eu tava de férias e você me enviou um e-mail sobre produzir um conteúdo mostrando minhas primeiras impressões sobre o jogo. Eu lembro do seu primeiro e-mail, eu acho que era literalmente no dia seguinte. Quer saber? Acho que eu vou lançar ele agora. Eu acho que isso deixou todo mundo contente, você sabe. Agora sabemos como é o jogo. Scott, por favor, lance ele agora. E você lançou. Eu acho que, sabe, eu joguei durante as férias, eu tenho muitas memórias boas disso. Você sabe, eu lembro de estar gritando e as pessoas dos gabinetes ao lado, porque nos navios de cruzeiros, as cabines são muito próximas. Então eu tava eu tava gritando na minha cabine, eu tava me perguntando sobre o que as pessoas nas cabines vizinhas pensavam que eu tava fazendo. Eu tô feliz que tenha se tornado uma memória boa e me desculpa pela inconveniência. Você não foi o único que causei inconveniências, então não me sinto isolado, pensando que eu só causei problemas pra você. Se me lembro corretamente, depois de lançar FNAF 4, eu saí mandando e-mails. Hey, o jogo foi lançado. Eu mandei pro Markiplier e ele me respondeu dizendo: cara, eu não posso jogar agora, eu tô no meio de uma conferência grande. Eu vou ficar fora por 4 dias, então eu acabei causando uma inconveniência a ele, porque assim que lancei o jogo, todo mundo ficou pedindo pra ele jogar o jogo imediatamente. Eu acho que ele acabou conseguindo e... sendo a pessoa incrível que ele é, mesmo assim ele ainda conseguiu encontrar tempo.
pra gravar vídeos. Eu sempre tento também. Se você lembrar bem, com o FNAF World, apesar de você não me pedir, eu ainda assim joguei. Ah, sim, tá certo. Cara. Eu jamais poderia perder algo. Nunca. Então, com Five Nights at Freddy's 3, acho que você acabou já respondendo essa pergunta sobre o jogo e as mecânicas. Por exemplo, você disse que queria fazer algo mais assustador. Assim como antes, deixasse o jogador ansioso o tempo todo. E a coisa interessante sobre esse jogo é que eu sinto que todo jogo novo que você lança, você tenta implementar uma mecânica nova. E essa nova mecânica tinha a ver com o som. Porque tinha que ir até as portas e ouvir atentamente as respirações. Eu acho que isso que impactou nos jumpscares. Deixando eles 1 milhão de vezes mais assustadores. Porque você está completamente focado em escutar o jogo, é necessário ouvir. Então, quando você recebe o jumpscare do nada, enquanto você está lá ouvindo, esperando eles respirarem, acho que isso realmente fez o jogo se destacar. Muitos dos jogos servem para experimentar mecânicas novas e os jumpscares acabaram ficando muito efetivos. E eu acho que dar de cara com toda essa escuridão na sua frente e sem saber se há um rosto a alguns centímetros do seu olhando para você, e você precisando decidir se liga a lanterna ou não, eu acho que isso realmente funcionou. Isso era terrível. E como era pra modelar eles eram assim tão difíceis de modelar quanto o Springtrap, porque parece que você realmente se dedicou muito ao design dos animatrônicos. Os Nightmares animatrônicos provavelmente foram as modelagens mais elaboradas que eu fiz. Em termos de fazer um jogo novo, essa é a parte mais difícil, começar a modelagem, porque eu sei que vai demorar muito tempo. E isso exige muita paciência e muita atenção aos detalhes também. Os modelos de Five Nights at Freddy's 1 não foram tão difíceis assim. Eu acho que eu terminei o Freddy em 2 dias. Depois eu peguei aquele modelo e modifiquei para fazer o Bonnie, demorando mais um dia. E os modelos de Five Nights at Freddy's 2, eu creio que levaram o mesmo período de tempo, em torno de 1 ou 2 dias por personagem. O dia inteiro trabalhando, mais 2 dias no máximo. Eu acho que Springtrap levou 4 a 5 dias, talvez. Já os Nightmare Animatronics, creio que eu gastei 1 semana e meia em cada um. Certo. Ou mesmo 2 semanas cada um, porque muitos dentes, muitos rasgos, mas o tecido, nós não usamos mapeamento de textura, nós realmente fizemos rasgos neles, porque eu acho que isso parece muito mais convincente. Então eu precisava abrir o modelo, checar bem perto, literalmente, cortar as partes de cada um dos personagens. Deletava polígonos, depois estendia algumas partes para fazê-las parecerem afiadas. E tudo isso dava muito trabalho. Mas valeu a pena, funcionou direitinho. Exatamente. Então, sobre os modelos, as pessoas se perguntavam sobre a língua do Foxy. Foxy originalmente tinha uma língua nos teasers. Você tirou por conta de alguma complicação com o jogo ou algo do tipo? Não, eu atirei porque ela era assustadora no teaser, mas tem algo nessas línguas gigantes que parecem uma cobra que elas parecem legais na teoria, porém não são tão assustadoras assim na prática. Eu não lembro de ter visto nenhum monstro em um filme em que fica colocando a sua língua pra fora e fica balançando ela pra parecer assustadora. Esse tipo de coisa não assusta, sabe? Então eu a retirei do jogo. Ótimo. Sobre o jogo, ele dividiu as partes entre as pessoas. Com relação à caixa do final e também a propaganda de TV de 1983 e o debate sobre a Mordida de 87. Como você se sentiu com as relações acerca disso? Do mesmo jeito que com o FNAF 3, quando as pessoas ficaram insatisfeitas com algo, a reação com o FNAF 4 e a caixa está relacionada diretamente com isso. Eu acho que as pessoas não ficaram contentes do ponto de vista da história. E mesmo que eu tenha acertado com relação aos jumpscares, e a caixa realmente se encaixou nesse aspecto da história. E eu achei que tudo tinha ficado muito longe de ser uma história, de certa forma.
E eu estava preocupado com o que iriam dizer. Eu imaginava que as pessoas vendo a história e dizendo: você chama isso de história? E. Mas com Five Nights at Freddy's 4, a história acabou ficando abrangente demais. Acho que a maneira correta de dizer é que ficou amplo demais para a interpretação e isso deixou as pessoas insatisfeitas. E as outras histórias eram um mistério, sim, mas a do FNAF 4 era misteriosa demais ao ponto de que ninguém conseguia descobrir o que passava nela. E isso deixou as pessoas insatisfeitas. E como eu disse, passando de FNAF 3 pro 4, eu sabia que precisava fazer algo para consertar isso. As pessoas não estavam contentes. E eu precisava fazer outro jogo para clarificar tudo. Não necessariamente para revelar tudo, mas para consertar a narrativa. E eu precisava deixar as coisas mais claras. E eu assisti todos os vídeos do The Game Theorist. E eu e o MattPat temos uma relação de antagonismo de vez em quando. E eu incomodo com meus jogos e eles me incomodam com suas teorias. Mas é tudo na esportiva, obviamente. Mas eu vou falar que ele fez um vídeo sobre a caixa. E ele disse que o que havia dentro da caixa é que mudou ao longo dos anos. Eu aposto que ninguém levou fé nisso, mas eu ouvi aquilo e pensei, ele está absolutamente correto. O conteúdo da caixa mudaram durante os anos. Foi exatamente por esse motivo, porque aquilo que eu queria que fosse na época, que fosse o jogo, depois da reação das pessoas, eu pensei que tivesse que fazer aquilo se tornar algo melhor. E para as pessoas que veem como algo importante, e aquilo indiretamente mudou o conteúdo da caixa, pois muda os conteúdos de que vinha antes disso. Acho que aquilo foi uma observação interessante. Sim. E acho que você chegou a mencionar isso em uma postagem da Steam que você colocou algumas coisas no System Location para explicar a história de FNAF 4, certo? Sim, está correto, sim.